Qual que é o melhor capim para gado de corte? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, consultor técnico e zootecnista aqui na Prado Pecuária Lucrativa, professor e idealizador do projeto Escola de Pecuária Lucrativa. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, pergunta que a gente recebe muito, não somente aqui na internet, mas eu recebo muito dos pecuaristas que estão lá no campo. Neto, qual que é o melhor capim para os bois hoje? Inicialmente, a resposta ela não é tão direta assim. Cada realidade, cada fazenda apresenta uma condição chamada condições edafoclimáticas, que eu já vou explicar o que é, diferente uma da outra. Edafoclimático é uma junção das palavras edáfico, que é a condição de solo da propriedade, e a parte climática da propriedade. Quando a gente tem um determinado tipo de solo, tem uma gama de capins que a gente pode trabalhar para aquele solo. Quando a gente tem uma condição climática específica daquela propriedade, tem mais uma gama de capim que dá para trabalhar. Quando a gente combina esses dois, a gente já reduz as nossas opções, e a única coisa que ajuda a gente a decidir entre uma espécie e outra é a qualidade de manejo que a gente pode proporcionar para esse capim. Sim, a grande maioria dos produtores não são acostumados a manejar capim de forma intensiva e acaba que precisa ficar roçando toda hora quando usa um capim muito exigente e acaba não manejando ele na altura correta. Então, para a gente escolher qual capim que nós vamos utilizar, primeira condição que eu vou passar para vocês: saber manejar a altura do capim. Se você tem condições de planejar bem a altura de manejo do seu capim, esquece manejar capim por dias. Ah, tantos dias em tal piquete, tantos dias em tal piquete. Não é assim que funciona, tá bom? A relação direta, ela é visual quando a gente está observando o capim, em qual altura que ele está. No momento que a gente ainda não conhece qual que é o ponto de partida para a gente medir a altura do capim, a referência do capim batendo no jarrete do animal, ou no capim batendo já na barriga do animal, para a gente saber a altura, a gente pode adquirir réguas. Existem réguas, a Embrapa ela produz uma régua muito boa, né? Uma régua que a gente consegue observar nelas a altura de entrada e a altura de saída, desde o Braquiária brisanta cultivar marandu até o Mombaça, até o Miyagi, que são capins mais altos, né? Então a gente consegue observar em cada uma delas. Compra uma régua, você vai conseguir manejar muito bem o seu capim. Às vezes compra mais de uma porque é um custo muito pequeno para sua fazenda. E aí eu posso até deixar aqui no link para vocês alguma sugestão de onde você pode comprar essa régua, tá? Não tenho relação nenhuma com o pessoal que vende essa régua, mas eu já comprei e eu sei que é de muito boa qualidade e a gente consegue utilizar ela a campo. Quando a gente maneja o nosso capim nas alturas corretas, você aumenta o potencial de produtividade dele. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se você quer manejar um capim mais baixo e você quer consorciar diferentes tipos de capins, eu aconselho você a trabalhar com as braquiárias. A Braquiária brisanta cultivar marandu, ela é uma espécie mais rústica, uma espécie que dá certo em vários tipos de solo. Solo mais arenoso, solo mais argiloso, solo misto, solo que tem uma boa drenagem. Agora, solos que têm uma baixa qualidade de drenagem, ou seja, acumula água na superfície do solo, e solos que alagam também, né? Eu tô falando de duas coisas diferentes. Uma, acumula uma umidade muito alta nas porções iniciais, porções mais altas do solo. O solo só fica úmido, ele não fica encharcado. E a segunda condição de solos encharcados. Essas duas, a Braquiária brisanta não aceita. A Braquiária MG5, que é a Charaés, não aceita. A primeira, no caso, a Marandu, né? A segunda é a Charaés. E a Piatã também não aceita. São braquiárias que não aceitam encharcamento. Outro capim também, já pulando lá pra frente, que não aceita encharcamento, são os capins do gênero Panicum. Então, o Panicum máximo, tanto o Zuri, o Mombaça, o Miyagi, capins como o Quênia, o Paredão, eles não aceitam encharcamento. Isso é natural do Zuri. Mas são capins que dão muito certo em vários tipos de solo. Você tem um solo que não tem esse problema de drenagem e você não quer adubar, intensificar, e você não tem costume de mexer com os manejos de altura de capim, parte para o braquiarão. Você pode partir para braquiarão, você pode partir para MG5, mas o MG5 você precisa ter um pouquinho de cuidado com a altura dele, e você pode partir para o Piatã.
A grande diferenciação que eu faço entre o Marandu e o Piatã eu gosto de usar ele em solos mais arenosos. Tem um desempenho excelente para solos arenosos. Tô dando alguns exemplos. É lógico, gente, que a gente tem uma variedade gigantesca de capim para poder trabalhar. Mas eu estou partindo do básico aqui para vocês. Quando vocês querem partir para solos encharcados ou solos mais úmidos, aí tem os de costume, né? A Braquiária umidícola, que tem diversas variáveis, diversas cultivares dentro dela, né? A gente tem a Braquiária decumbens, a gente pode trabalhar com várias outras espécies também que tem uma ótima produtividade em solos úmidos. Quando a gente parte para uma produtividade mais alta de folhas, uma possibilidade de adubação e você tem experiência em manejar o capim, aí tem mais uma outra classe de capins, capins de porte mais alto, capins que vão aí desde o Zuri, que tem um porte de 35 centímetros de altura de saída até 70 centímetros de altura de entrada, podendo ser manejado aí até 80, 90 centímetros. E nós temos por outro lado também o Mombasa, nós temos o Canyon, nós temos o Paredão, nós temos o Miyagi, são capins manejados mais altos. Pode ser manejado até 90 centímetros de altura, mas já vi ser manejado a 1 metro e ele ser manejado tranquilamente, sem muita lignificação. Todos esses capins do gênero Pânico são capins que podem ser manejados aí até uns 10 a 20% acima da altura máxima dele, sem maior problema de endurecer o capim. Passou demais da altura, ele começa a ter problemas porque ele forma muito talo na porção inferior dele e ele começa a reduzir a digestibilidade. Fica capim muito duro, muito lignificado e capim que os animais, principalmente os mais jovens, não comem, tá bom? Eu já vi muito bezerrada desmama perder peso em cima do Mombasa porque o Mombasa estava muito passado. Tomem cuidado, se você não tem facilidade de manejar a altura de capim, vai para as espécies mais rústicas. Trabalhe com espécies que você pode manejar com uma variação maior de altura, como por exemplo o próprio braquiarão. Se passar demais da altura ele não é tão problema quanto por exemplo o MG5, quanto por exemplo lá nos mais sofisticados um Mombasa. O paredão ele forma talos muito grossos e muito duros, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. São capins para manejo profissional e você pode se tornar um pecuarista profissional tanto seguindo vários perfis de confiança quanto entrando na escola de pecuária lucrativa, onde lá dentro eu ensino você a manejar capim, eu ensino você manejo nutricional, ensino gestão de ferramentas para sua fazenda e gestão de pessoas para você lidar melhor com seus funcionários na fazenda. Você clica nesse link que está no final da descrição, aqui embaixo, só clicar nele e você vai ter acesso aí a mais detalhes sobre a escola. Certo, pessoal? Gente, o que eu falei aqui, as espécies que eu comentei aqui, é só a pontinha do iceberg. O Brasil tem um desenvolvimento de pesquisa em cima de espécies forrageiras tão grande, mas tão grande, que se você for procurar saber apenas como você pode começar a pesquisar, existem livros, por exemplo, pessoal, ó, vou pegar um para vocês aqui. Olha esse livro aqui, Forragicultura, olha a grossura desse livro. Aqui você começa a pesquisar sobre essas plantas forrageiras. E tem muitos outros livros também. A gente, inclusive, tem uma parceria forte aí com a professora Janaína Martuccello. Vira e mexe, a gente faz uma live, a gente conversa bastante, troca muita ideia. E a área dela é de pesquisa em cima de plantas forrageiras. Ela tem um campo agrostológico fantástico lá. Sigam o perfil dela aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Forragicultura e Pastagens. Você vai encontrar muito material de qualidade. Gente, o que eu quis dizer você pode ter muito mais opções do que somente o que eu falei. O que eu falei é o básico, é o como a gente começa a pesquisar novas forrageiras para usar na nossa fazenda. O resto cabe a você, pode pedir opinião aqui pra gente também, que a gente aborda outras espécies também. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês, por ter assistido esse vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.